O que há por trás das notas musicais? Uma perspectiva física. Muitos de vocês provavelmente já ouviram diferentes notas musicais emitidas por diferentes instrumentos. Porém, você já parou para pensar o que diferencia uma nota musical da outra, fisicamente falando? Para isso, nós iremos utilizar um projeto no Arduino e aqui estão a lista de materiais com todos os materiais que serão utilizados no nosso projeto. Dentre eles está uma placa de Arduino mais um cabo USB, um buzzer, 3 LEDs, um verde, um amarelo e um vermelho, 3 resistores de 300 ohms, 3 chaves momentâneas, uma protoboard, jumpers e também é necessário um computador ou um notebook para conectar a placa Arduino. A montagem dela se dá da seguinte forma. Aqui nós temos alguns componentes como os resistores. Os resistores são responsáveis por limitar a passagem da corrente elétrica. São necessários para que os LEDs funcionem. Os LEDs são componentes que irão emitir luz em diferentes cores. Temos também as chaves momentâneas. Ao apertar cada chave, nós teremos uma nota diferente, Dó, Ré ou Mi, que serão emitidas por meio do buzzer. Para ligar a placa Arduino com a placa protoboard, temos também os jumpers. Este é o código necessário que deverá ser copiado no software do Arduino em seu computador, que fará com que o seu projeto consiga rodar e ser executado. Este daqui é a execução do nosso projeto. Repare que nós tivemos diferentes sons. O que será que faz com que cada som desse seja diferente um do outro em uma perspectiva física? Primeiro, nós devemos falar o que é o som. O som é uma onda mecânica, ou seja, ele precisa de um meio para se propagar. O som não pode se propagar, por exemplo, no vácuo. Nós precisamos de um meio, pois o som ele é transmitido por meio de uma variação de pressão nesse meio, que é emitida por uma fonte e chega até os nossos ouvidos. O som também é uma onda longitudinal, que será mais explicada no próximo slide. A representação gráfica da onda sonora se dá por meio deste gráfico, em que nós temos cristas, que são as partes superiores da onda, e vales, que são as partes inferiores. A amplitude da onda é a distância desta linha horizontal média até ou um pico ou um vale. Esta é a representação do som como uma onda longitudinal. Essa daqui é a representação de uma onda longitudinal. E aqui em cima nós podemos ver as variações da pressão no ar que é necessária para que uma onda sonora possa se propagar. Existem 3 qualidades fisiológicas do som: a altura, a intensidade e o timbre. A altura está relacionada tanto ao comprimento de onda quanto à frequência. O comprimento de onda é a distância entre um pico a outro pico ou de um vale até outro vale. Isso forma uma oscilação. E a frequência, por sua vez, é a quantidade de oscilações que ocorrem em um determinado tempo. Logo, quanto mais oscilações ocorrerem em um curto período de tempo, mais frequência possui aquela onda. Como é o caso dessa onda de baixo, que possui maior frequência e menor comprimento de onda, em detrimento da onda de cima, que possui uma menor frequência, porém um maior comprimento de onda. E isso faz com que o som possua diferentes alturas. Um som com uma frequência maior é um som agudo, enquanto um som com uma frequência menor é um som grave.
nós podemos entender melhor esse processo pelo seguinte som. Um som agudo possui algo parecido como ah, enquanto um som grave Já a intensidade tem a ver com a amplitude da onda. Uma onda com maior amplitude é uma onda com maior energia e, portanto, o som é mais forte. Enquanto um som fraco é aquela onda que possui uma menor amplitude. Essa característica fisiológica da onda tem a ver com o que nós conhecemos pelo volume. Então, a intensidade não depende da altura. Já o timbre tem a ver com o formato da onda. Você já se perguntou por que um violino possui um som diferente de um violão ou de uma guitarra? Tem a ver com o formato da onda. A voz de cada ser humano é diferente por conta do timbre que cada ser humano possui. Aqui está uma tabela com as diferentes notas musicais que estavam presentes no nosso projeto e as suas respectivas frequências. A nota Dó, por exemplo, possui uma frequência de 264 Hz, ou seja, ela realiza 264 oscilações em 1 segundo. A nota Ré possui uma frequência de 297 Hz e a nota Mi possui uma frequência de 330 Hz. Com isso, a nota Mi é uma nota mais aguda do que a nota Dó, que é uma nota mais grave, por exemplo. Então, o que diferencia uma nota musical da outra, fisicamente falando? O aspecto principal é a frequência. A nota Dó, a nota Ré e a nota Mi se diferenciam pelas suas diferentes frequências. No entanto, a intensidade e o timbre também são elementos interessantes a serem estudados, já que a intensidade tem a ver com o volume e o timbre com as diferentes características e os diferentes sons produzidos em diferentes instrumentos musicais. Vale ressaltar que as notas musicais e a música em si é um assunto muito rico e muito mais complexo. Nós temos, por exemplo, as notas Dó maior, Dó menor. O que será que isso quer dizer? Esses são assuntos para próximas aulas.